Eu consegui trazer uma redução na minha conta de frete de aproximadamente 5%, na minha conta de frete total. Hoje, a gente sabe que para você colocar um sistema é necessário fazer um investimento, mas é um investimento que vale a pena. É uma troca compensatória. Hoje você tem uma série de problemas, talvez por não ter um sistema, mas a partir do momento que você implanta um sistema que te dá visibilidade, você recebe a receita que você precisa para começar a resolver os seus problemas. Então, colocar um sistema na sua empresa não vai te entregar o resultado de hoje para amanhã, mas vai te dar o caminho certo para você melhorar o problema de forma definitiva, para que ele nunca mais volte a acontecer. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais de você ter um TMS na sua empresa. Por exemplo, quando a gente fala de implantar um sistema numa empresa, geralmente o gestor fala, mas é caro. Mas será que ele fez a conta do quanto ele já perdeu de dinheiro de frete que ele pagou errado? Talvez, se ele fizesse essa conta, ele perceberia que o investimento que ele faz, ele pode estar investindo 50 para não perder 300. Entende? Então, ter um sistema de gestão de pagamento de frete de serviço é fundamental para você garantir a curiosidade de cobrança do transportador e você saber exatamente para onde está indo cada centavo do seu dinheiro. Eu recomendaria sim um sistema da Active Corp, principalmente para ajudar o Brasil no desenvolvimento da profissionalidade, da profissão de logística, principalmente. Meu nome é Fábio, eu sou gerente de logística da Banzel Saúde há 2 anos e sou um profissional de logística que atua no mercado há aproximadamente 25 anos. Sou especialista em logística e trabalho com transporte e armazenagem. A Banzel é uma empresa internacional e ela atualmente trabalha com 11 empresas no Brasil e nós temos algumas divisões, sendo a divisão que eu trabalho a divisão de saúde. Então, dentro dessa divisão, nós temos algumas empresas, incluindo a nossa. Nós fazemos a distribuição de produtos que são utilizados em hospitais, clínicas e também nós vendemos nossos produtos para alguns distribuidores. Hoje nós temos apenas a matriz e a nossa unidade em Santa Catarina, que é onde fica o nosso centro de distribuição. Quando eu assumi a gestão no departamento de logística, uma das primeiras missões que nós tínhamos era de trazer visibilidade. Eu fui responsável por montar e organizar a nossa operação em Santa Catarina e eu fiquei responsável por toda a parte de armazenagem e também de distribuição. E olhando essa parte de distribuição, um dos maiores desafios era justamente a gente ter controle e visibilidade sobre a nossa operação. Afinal, a gente faz a distribuição em nível nacional e ter a visibilidade e controle de tudo aquilo que era embarcado em Santa Catarina e por onde estava, como estava a entrega, nível de serviço, esse era um dos grandes desafios. Porque até então nós não tínhamos nenhuma ferramenta de trabalho. Nós tínhamos grandes problemas, principalmente pelo fato de que nós trabalhamos com um grande volume de transportadores. Esses transportadores não tinham a devida tecnologia ou preparo para fazer o atendimento do nosso cliente. Então nós tínhamos muitos problemas com prazo de entrega, nosso nível de serviço era baixo. Nós tínhamos muitos problemas e ocorrências referentes a extravios, avarias. E a gente tinha uma ação mais reativa, ou seja, a gente só sabia o que estava acontecendo quando algum cliente reclamava. A gente não conseguia tomar uma ação, identificar antes do problema acontecer, de forma manual. Tudo era tratado de forma manual e por e-mail. Então, assim, a gente passava praticamente o dia inteiro olhando rios de e-mails, um monte de e-mail. E nessa de você ficar olhando e-mail, você tem um problema. Você pode ter uma situação onde você tem aqui um e-mail que acabou de chegar com uma carga de 200 mil, com um problema sério para tratar, mas você está investindo tempo no primeiro e-mail que você abriu aqui no dia, onde é uma carga de 15 mil reais que de repente não tem tanta prioridade quanto essa de que tem 200 mil reais em jogo. O nosso foco é sempre no cliente. Então, quando a gente tem um cliente insatisfeito, obviamente a gente está perdendo dinheiro. Hoje, o mercado brasileiro exige em média que as entregas sejam realizadas com pelo menos 95% de entregas no prazo, né? Nós não conseguimos alcançar essa estatística, a gente não conseguiu alcançar esse número justamente porque não tinha uma ferramenta adequada para fazer a medição e ter uma interface adequada com os transportadores para poder receber as informações e conseguir trabalhar de forma proativa para evitar que esses problemas venham a se repetir. O bom de você ter uma ferramenta que faz gestão de transportes para te dar visibilidade é justamente isso. Você consegue trabalhar o problema de forma preventiva e evitar que o resultado ao fim do mês seja ruim. Então, ao invés de eu esperar chegar o final do mês para perguntar o que aconteceu, no dia seguinte eu já tenho a visibilidade do que aconteceu no dia anterior, eu já trabalho naquela curva de aprendizado para poder melhorar o resultado até o final do mês. Como nós não tínhamos uma ferramenta adequada, nós fazíamos a conferência do frete manualmente. E assim, a gente sabe que o frete fracionado, que é a modalidade que a gente trabalha, ela possui muitas variáveis, né? Pelo menos 27 variáveis, se você for olhar aí o processo todo, dependendo da operação que você tem, a complexidade que ela tem, você tem um volume de variáveis muito grande. Então, você fazer isso manualmente, é possível fazer? É possível, mas é muito difícil, você leva muito tempo. Então, por exemplo, se eu receber uma fatura com 300 conhecimentos, eu vou ter que ver caso a caso,
vou ter que ter uma habilidade muito grande no Excel, fazer tudo isso manualmente, montar diversas fórmulas, e como é manual, é passível de falha, né? E você, aos poucos, precisa ir melhorando esse processo. O ruim de você trabalhar manualmente é que você não tem margem de manobra. Por exemplo, se o transportador ele te manda uma fatura com vencimento para 20 dias, com 300 conhecimentos, dependendo do processo que você tem, leva dias para você descobrir se tem algum conhecimento com problema, e aí geralmente quando você descobre o problema já está quase próximo do vencimento. Isso também prejudica o transportador. Na verdade, essa é uma máxima de mercado. Essa é uma realidade triste. Você tem empresas, transportes que possuem sistemas, né? Mas a gente não pode esquecer de um detalhe importante: empresas são formadas de pessoas, né? Então, são pessoas que estão operacionalizando esses sistemas atrás ali das estruturas de transporte. Então, um transportador que cadastra uma tabela errada já é uma cobrança errada que vai vir para você. Da mesma forma, se você não tiver um controle uma acuracidade de cobrança ferrenha, você acaba recebendo uma cobrança incorreta. Ou você mesmo faz uma avaliação incorreta sobre uma cobrança incorreta. Quando uma fatura ela chegava para mim, em média, eu levava 18 dias para entregar ao financeiro. Então, levando em consideração que a fatura ela vence com 20 dias corridos, eu entregava a fatura para o meu departamento financeiro muito próximo do vencimento. E dependendo do volume de faturas que você tem, você entregar um volume grande de pagamentos para a financeira com tão pouco tempo, é difícil de administrar, é complicado para eles também. Então você muitas vezes acabava tendo até problemas de pagamento devido ao volume de liberação que você estava fazendo naquele momento. Por exemplo, o departamento financeiro, como as pessoas sabem, ele trabalha com provisões financeiras. Ele precisa ter uma visibilidade do que ele vai pagar nos próximos dias. E eu chegar imediatamente com uma conta para pagar, dificulta o trabalho do profissional. Mas se eu conseguir entregar o pagamento com bastante antecedência, ele consegue gerar uma previsão e já consegue ter uma visibilidade dos próximos dias. Então eu saí de 18 para um dia. Eu tenho um time hoje que faz esse trabalho de gestão de pagamento de fretes e serviços. Antes eu tinha até 3 pessoas, hoje eu tenho uma pessoa. Outra palavra que faz todo sentido quando a gente fala de um sistema de gestão é justamente, além da visibilidade, fluidez. Na área de transporte, uma das maiores dificuldades que você tem é fazer com que os processos eles tenham fluidez. O que isso quer dizer? O processo ele não pode ficar emperrado. Se não é volume de trabalho, acumula. Imagina que eu recebo em média, semanalmente, uma média de 500 conhecimentos, né? Quanto mais conhecimento eu receber e mais eu demorar para analisar, eles vão continuar chegando e vão continuar se acumulando. E é justamente essa dificuldade que o profissional de transporte tem. Fazer com que isso seja fluido. A fatura chegue certa, você consiga dar a tratativa rapidamente daquilo que precisa e você fazer com que ela siga para o departamento financeiro. Então, fluidez é uma segunda palavra, além de visibilidade. Um dos maiores benefícios que eu tive imediatamente foi a visibilidade diária. Ou seja, hoje, diariamente, nós fazemos uma reunião todo início de manhã, onde nós checamos nossos indicadores logísticos. Então, por meio do sistema, eu consigo avaliar o meu nível de serviço, ou seja, quais foram as entregas que eu realizei ontem, se elas aconteceram no prazo ou não. Eu consigo também ter uma visibilidade do início do mês até aquele momento. Em relação a custos de frete também, eu tenho a mesma visibilidade. Então, eu consigo saber exatamente como foram minhas despesas ontem, como está sendo o meu desempenho financeiro ao longo de um período, e eu consigo ver exatamente os custos extras que estão surgindo com base nas ocorrências. Então, literalmente, eu consigo ter visibilidade para poder fazer uma curva de correção, se necessário, naquele mesmo dia. Eu já sou um profissional de mercado, então, como eu sou especialista, eu já conheço outros sistemas. Já havia ouvido falar da Active Corp, do sistema Supply, mas não havia tido a oportunidade de trabalhar com ele até então. Quando eu cheguei na Bunzl, o sistema já fazia parte de uma das empresas do grupo. Então foi por meio dessa entrada da Active Corp nessa empresa do grupo que eu tive a oportunidade de conhecer o sistema e trouxe ele para cá também. O sistema da Active Corp ele teve totalmente aderência à nossa operação. Desde o início, quando eu tive a oportunidade de analisar o sistema, eu já tinha um escopo, uma visão daquilo que eu precisava. Quando eu conheci o sistema, eu fiz esse cruzamento de cheque e deu total aderência. Inicialmente, quando a gente começou o processo, vale a pena citar, inicialmente o sistema atenderia as necessidades mais básicas, mas haveria necessidade de fazer algum desenvolvimento para poder trazer uma melhor gestão para a gente. E uma das coisas mais legais que a gente tem com a Active Corp é justamente a proximidade que a gente tem com os programadores. Então a gente consegue abrir projetos. Eu já realizei pelo menos 10 projetos de desenvolvimento que ajudaram o sistema, que melhoraram o sistema para a minha gestão. Então uma das coisas que eu acho mais interessantes é a gente ter a possibilidade de melhorar o que o sistema já faz, por meio dessa parceria com a Active Corp. Desde o início, eu sempre elogiei o atendimento do pessoal do suporte. Depois que a gente implantou o sistema e a gente fez todos os treinamentos, a gente sabe que ao longo da utilização do sistema surgem dúvidas, né? Então sempre que a gente teve alguma dúvida, a gente fez o chamado,
A princípio a gente ficava muito preocupado a respeito de, poxa, eu vou fazer um chamado via internet, será que alguém vai me dar retorno? E assim, é muito rápido. A gente abre o chamado e automaticamente, passou alguns minutos, já tem alguém te ligando, a pessoa te dá atenção e a pessoa não deixa de te atender até que a situação ela seja completamente resolvida. Já teve casos da gente ter ligação onde eu preciso levantar um dado, eu tenho que retornar para o atendente levanta outro dado, retorna para mim e a gente vai mantendo essa relação até o fim do chamado. Então o atendimento, o nível de serviço que a gente tem em relação aos chamados é muito bom. A implantação, a princípio, ela foi bem tranquila, então a gente teve um acompanhamento desde o início até o fim. Então, durante a implantação, a gente recebeu todo o treinamento e depois do treinamento, quando efetivamente o sistema entrou no ar, a gente também teve um acompanhamento e depois o sistema ficou sob a nossa gestão por conta própria. O processo todo, desde o momento que a gente começou o treinamento e começou a operacionalizar o sistema e a gente passou a ficar com o sistema por conta própria, durou todo 3 meses. O tempo todo foi 3 meses. Sim, foi rápido. Existem empresas que contratam outros softwares por aí e levam 1 ano. Dependendo da organização, leva 1 ano. A gente usa muito a auditoria de frete. Como o sistema tem um diferencial dos demais do mercado que não tem, que é a conexão diretamente com a Secretaria da Fazenda, o transportador ele faz o embarque na nossa unidade hoje, ele leva a carga para a unidade dele e aí ele emite o conhecimento. No dia seguinte, quando eu chego, todos os conhecimentos que foram emitidos na noite anterior já estão disponíveis no sistema para mim fazer análise. Como o sistema é automático, ele já fez a auditoria do frete e já me apresenta exatamente aquilo que deu certo e aquilo que não deu. E eu já trabalho utilizando, pegando aquilo que já está filtrado que não deu certo e já dou a tratativa junto ao transportador. Ao fim de tudo, quando o transportador me manda a fatura, ele já manda a fatura com tudo resolvido. Então, por isso que a minha fatura fica 1 dia para mim resolver. É tempo de eu receber, administrar, integrar no sistema e mandar para o financeiro. Então essa é uma das principais funcionalidades que eu utilizo. Uma outra segunda que a gente utiliza bastante é o orçamento de frete. Dependendo da situação, a gente tem alguns pedidos especiais e dentro da condição normal de fracionado ele fica muito caro. Então o que a gente costuma fazer? A gente usa essa ferramenta para fazer negociação de frete. Então eu gero por meio do orçamento aquela demanda e ele vai cotar para mim nas tabelas que eu já tenho pré-cadastradas quanto eu vou gastar de frete. E me permite também buscar opções fora do mercado, então eu ligo para outros transportadores e registro essas propostas no sistema. Então eu consigo ter a visibilidade daquilo que eu já tenho em mãos versus também aquilo que eu consegui buscar fora. Isso me dá a visibilidade de buscar a melhor opção de custo-benefício, tanto em prazo quanto em preço, para poder atender a demanda que eu tenho. A visibilidade é fundamental, então eu vejo todo dia o que está acontecendo, ou seja, existe uma situação no transporte que ela é muito corriqueira, que é o pior dos casos. Qual que é o pior dos casos? É quando o prazo da entrega venceu e eu não tenho nenhuma informação, ou seja, eu não sei se foi entregue, se aconteceu algum problema, se aconteceu alguma coisa. O sistema ele me dá essa visibilidade. Então eu já consigo acompanhar como é que está a minha situação de entrega. Então se venceu algum prazo de entrega e eu não recebi informação, eu tenho que atuar automaticamente para tentar entender o que está acontecendo. Então eu consigo reverter muitos problemas aí. Outra situação também, um outro benefício que a gente recebeu com a utilização do sistema foi que por meio dessa plataforma de orçamentos, eu consegui trazer uma redução na minha conta de frete de aproximadamente 5%, na minha conta de frete total. Mas é uma decisão nossa atuar dessa forma. É isso que é importante dizer. Só foi possível porque nós queríamos fazer isso. Normalmente, dependendo da demanda que você tem, as empresas elas deixam o trabalho no modo automático. O pedido entra e você trata no padrão que você tem. Nós temos a cultura de identificar os pedidos especiais e dar uma tratativa especial para eles. Isso só foi possível por isso. A gente que quis fazer. Nós temos esse formato de trabalho. Você precisa de ter pessoas devidamente capazes, né, e devidamente orientadas para poder usar o sistema. Você ter uma Ferrari sem volante não serve de nada, você não sai do lugar. Então a gente pode dizer que o preparo das pessoas é o volante da Ferrari que vai fazer com que você chegue em algum lugar. Não é sozinho, então você precisa fazer uso da ferramenta que você tem, e a gente usa bastante. Uma outra ferramenta que a gente usa bastante é a ferramenta de bid. Como a gente vem enfrentando muita mudança no mercado de transporte, principalmente por causa do aumento de combustível, dependendo do transportador que trabalha com você, o preço que ele oferece com os reajustes acaba se tornando inviável, até mesmo para o cliente. O nosso modelo de trabalho faz com que o cliente escolha o transportador. Então, dependendo do quanto o transportador ele cobra, o próprio cliente busca uma nova opção. Então, a gente utiliza muito o sistema de bid,
que você tem o trabalho de fazer o cadastro, onde você pode facilitar esse trabalho utilizando aquelas alimentações rápidas por planilha. Então, você fazendo todo o cadastro corretamente, rapidamente você consegue cruzar várias informações, você tem uma visibilidade, se é legal você trabalhar com aquele novo transportador ou não. Então, a gente usou muito esse recurso durante esse processo aí de aumento de combustível no ano passado, em 2021. Como eu sou um gestor, eu preciso tomar decisões. Eu preciso de informações para tomar decisões embasadas, né? Com fatos, com dados. Então, facilitou muito a minha vida, principalmente no processo decisório. O fato de você ter a visibilidade do que está acontecendo te dá uma amplitude de ação muito grande. Eu não vou tomar a ação depois que deu o problema. Eu trabalho para corrigir antes que aconteça o problema. Então, para mim, para garantir uma gestão eficaz, mudou totalmente a minha vida. Então, antes, eu teria uma postura reativa, eu só reagiria depois do problema. Com o sistema, eu tenho uma postura proativa, eu consigo reagir antes do problema, por toda a visibilidade que ele fornece. Porque o nosso foco é no cliente. O cenário que nós tínhamos antes da gente ter o sistema e hoje o conforto que nós temos, não só o profissional de logística, mas o nosso próprio comercial, é muito grande. Vou te dar um exemplo de um cenário que era antes e como é hoje. Antigamente, eu tinha uma fila de vendedores no setor de logística, com orçamentos na mão, pedindo para que meu time fizesse cotação. Então, meu time passava o dia inteiro fazendo cotação de frete com vários transportadores para tentar dar uma resposta para o vendedor tentar fechar o pedido. Hoje não. O vendedor ele coloca o orçamento no sistema e o nosso RP se comunica com o TMS que já tem o orçamento, que gera o orçamento do frete e devolve para o vendedor. Então, o que levava horas para acontecer, o vendedor tem na mão em minutos. E ele nem precisa levantar da cadeira dele, ir lá na mesa do profissional de logística pedir para fazer uma cotação. No momento que ele faz o pedido, ele aperta um botão, em segundos ele já tem o valor do frete que vai ser pago naquele pedido. E aí o cliente tem a decisão, inclusive, de escolher qual transportador ele pode escolher. Nós cadastramos alguns transportadores e deixamos esses transportadores disponíveis no sistema. Então, por exemplo, São Paulo, dependendo da região, tem 3 transportadores. E aí o cliente escolhe de acordo com a preferência que ele tiver. Com certeza, para o cliente traz conforto. Porque quando o nosso vendedor ele vai fazer o pedido de compra, quando o cliente liga para fazer o pedido de compra, o vendedor tem que otimizar o máximo do tempo possível para poder atender o cliente de forma rápida e satisfatória. Então imagine esse cenário que o cliente ligava, vou ver quanto vai custar o frete. Desliga o telefone e o vendedor vai correr atrás para ver quanto vai ficar o frete, quando ele podia estar recebendo uma outra ligação e atendendo um novo cliente. Então, talvez alguns vendedores possam ter perdido venda esperando o retorno de frete, quando hoje ele não precisa mais ter essa dificuldade. Em segundos, na mesa dele, ele já resolve e já fecha ali o negócio com o cliente na hora. O impacto do sistema para nós, ele teve um impacto, eu posso dizer, corporativo. Ele teve um impacto corporativo. Por quê? Como gestor, eu preciso apresentar resultados. Então, eu consigo mostrar os resultados diariamente para a minha diretoria. Eu preciso atender uma demanda comercial que eu tenho diária. Então, eu consigo atender essa demanda com o sistema, né, de forma rápida. Então, querendo ou não, além de trazer um conforto para a área de logística, trouxe conforto também e confiabilidade para o vendedor. No momento que o vendedor fecha o negócio, o valor de frete que é cotado é o mesmo que vai sair na nota fiscal no momento do faturamento. Então, facilitou para os vendedores, facilitou para nós da logística principalmente. Por quê? A partir do momento que eu otimizei o trabalho da logística, me sobrou mais tempo. Então, a gente passou a fazer usar o tempo de forma mais inteligente. Então, hoje a gente investe o nosso tempo, além de fazer a gestão básica que foi otimizada com o sistema, o tempo livre que a gente investe em projetos, melhorias. Os projetos que a gente já desenvolveu com a Active Corp só foram possíveis porque a gente tem esse tempo disponível para melhorar a operação. Quando a gente fala de logística, a gente não pode esquecer de tecnologia. Tecnologia e logística é igual Romeu e Julieta, um não vive sem o outro. Não dá para falar de logística sem falar de tecnologia. Eu já tive experiências anteriores, como eu comentei, eu tenho 25 anos de experiência. Então, comecei minha carreira literalmente dentro de um armazém, até chegar no nível de gerente como eu trabalho hoje. Então, eu trabalhei em muitos cargos dentro da parte de transporte e dentro do armazém. Dentro da parte de transporte, por exemplo, você atuar na área de transporte sem um sistema de gestão é muito difícil. Além de ser muito difícil, é extremamente desgastante e você nunca vai conseguir alcançar o resultado que você espera. Por quê? Porque tudo é reativo, tudo é muito reativo. Quando você embarca uma mercadoria, o transportador ele precisa cumprir o prazo. Você não pode deixar o cliente reclamar porque o transportador atrasou. Você precisa tomar ação proativa. Então você precisa checar todos os dias se o transportador ele vai conseguir cumprir o prazo que ele prometeu. E como você faz isso? Acompanhando o processo de entrega via sistema. Então, antes de um sistema, muitas vezes a gente espera o cliente reclamar, e isso é ruim.
Às vezes já passou 2, 3, até 4, 5 dias do prazo de entrega e o cliente liga reclamando, esperando a carga, e a carga até o momento não chegou e o transportador também não te deu nenhuma informação. Então, é muito difícil você reverter um cenário de gestão ruim sem ter um sistema. Assim, se você precisa mudar um cenário para poder trazer resultado rápido, você precisa imediatamente de um sistema. Você não tem opção. E hoje, como a gente trabalha num mundo informatizado, qualquer tipo de negócio que você faça hoje, se o negócio ele não é feito visando tecnologia celular, você ter acesso àquele negócio por meio de um celular, ele está fadado a não dar certo. Porque o mundo hoje ele é conectado. Então a possibilidade de você consultar a sua carga, saber onde ele está. Por exemplo, meu cliente hoje ele compra, ele recebe um link e ele mesmo consulta como é que está o processo de entrega dele. Isso é ótimo. Eu recebia centenas de ocorrências diariamente de tanto os meus vendedores quanto os clientes perguntando sobre entrega. Hoje não, o cliente ele pode consultar a entrega dele pelo site. Então isso é fantástico. Então assim, otimizou bastante o nosso tempo e a gente consegue entregar muito mais valor para o cliente porque ele ganhou mais autonomia. Ele ligava para perguntar o que está acontecendo. Hoje ele pode acessar o computador dele e ver onde está a carga dele. Hoje eu consigo proporcionar isso ao cliente por causa do sistema. Mas como que eu vou fazer isso se eu preciso fazer, por exemplo, se eu não tenho sistema, eu preciso fazer gestão de pagamentos de fretes e serviços, né? Ou seja, eu preciso investir tempo conferindo, eu preciso investir tempo conectando, conversando com transportadores para ver se a entrega aconteceu, preciso atender toda a área comercial. Como eu vou fazer isso se eu não tenho sistema? Então, sem sistema, você vai estar sempre correndo atrás do rabo. Você nunca vai conseguir obter um resultado satisfatório. E isso, acho que para todo profissional de logística comprometido, que foca no cliente, acho que uma das maiores frustrações que um profissional de logística tem é ele chegar ao fim do dia e não ter o sentimento de missão cumprida. Ou seja, ele vai para casa sempre com o sentimento de que o trabalho nunca vai acabar e amanhã vai ser pior. Acho que esse é um dos maiores desafios que a logística brasileira enfrenta hoje. Mas a tecnologia está aí para ajudar. Porque hoje em dia a gente precisa de facilidade. Pense que a plataforma da ActiveCorp ela é em nuvem. Então, não importa onde eu esteja, se eu tiver acesso à internet, eu consigo ver o que está acontecendo pelo meu celular. Às vezes eu viajo bastante por conta das operações da empresa, eu consigo consultar a plataforma do hotel onde eu estou. Então isso facilita muito o meu trabalho. Então às vezes eu estou em Santa Catarina, por exemplo, o pessoal precisa de aprovação de frete, eu entro na plataforma e faço a aprovação. Eu não preciso estar localmente aqui para poder fazer uma liberação de pagamento ou acompanhar os meus indicadores. A parte de relatórios é riquíssima, então você consegue ter uma análise mais aprofundada e detalhada se você precisar de algum número, isso também é extremamente importante. O Brasil ele vem passando por algumas transformações políticas, tecnológicas principalmente, e o mercado está mudando, por isso que está aí a logística 4.0, ou seja, a logística já mudou de conceito pela quarta vez, né? À medida que o mundo vai avançando, a logística também vai agregando valor e vai mudando aí os seus conceitos, né? Então, eu recomendaria assim um sistema da ActiveCorp, principalmente para ajudar o Brasil no desenvolvimento da profissionalidade, da profissão de logística, principalmente. Pelo fato de que hoje a gente sabe que para você colocar um sistema é necessário fazer um investimento, mas é um investimento que vale a pena. É uma troca compensatória. Hoje você tem uma série de problemas, talvez por não ter um sistema, mas a partir do momento que você implanta um sistema que te dá visibilidade, você recebe a receita que você precisa para começar a resolver os seus problemas. Então, colocar um sistema na sua empresa não vai te entregar o resultado de hoje para amanhã, mas vai te dar o caminho certo para você melhorar o problema de forma definitiva para que ele nunca mais volte a acontecer. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais de você ter um TMS na sua empresa. Por exemplo, quando a gente fala de implantar um sistema numa empresa, geralmente o gestor fala, mas é caro. Mas será que ele fez a conta do quanto ele já perdeu de dinheiro de frete que ele pagou errado? Talvez, se ele fizesse essa conta, ele perceberia que o investimento que ele faz, ele pode estar investindo 50 para não perder 300. Entende? Então, ter um sistema de gestão de pagamento de frete e serviço é fundamental para você garantir a curiosidade de cobrança do transportador e você saber exatamente para onde está indo cada centavo do seu dinheiro.